que nós não ouvimos. Por exemplo, eu vejo pouco nas notícias o trabalho do Rui Vitória na Arábia Saudita, mas vi a notícia que ele foi despedido. Mas ninguém disse que ele foi campeão contra um super Al Hilal que tem um poder financeiro que se calhar nem o Porto, Benfica, Sporting juntos têm. Ele conseguiu ser noutra. Houve um site, ainda antes de conseguir-se fazer história, que foi o Transfer Market e o Goal, que nomeou o clube mais inteligente no mercado de transferências de verão. E eu fui quem intermediou todas essas transferências. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje num conceito diferente do que vos temos habituados aqui no nosso canal Fora de Jogo. Trago aqui um amigo pessoal e empresário de jogadores para vos mostrar que nós estamos aqui com várias vertentes do futebol. Muitas coisas boas vão vir e esta é uma delas. Fiquem atentos já e vamos dar início a esta conversa de amigos, mais uma conversa de amigos com o meu grande amigo Tadeu. Muito obrigado por vir aqui a este projeto que tu por acaso tens acompanhado desde o início, por seres meu amigo. Poderia vir aqui outras pessoas que eu conheço, mas é de coração que te recebo aqui. Obrigado. E falei aqui com a minha equipa sobre fazeres mais sentido seres tu a explicar-me, até porque se calhar és mais direto. Diz-me uma coisa, tu, esta vertente que tu hoje em dia levas na vida, profissionalmente, és empresário de jogadores, como é que começou isto? Tu já havias futebol? Eras daqueles miúdos como eu que viviam futebol desde pequenos? Bem, para te ser sincero, era como todas as crianças, jogava a bola na rua até às tantas, não é? A mãe tinha que ir buscar a mim e ao meu irmão. Pé esquerdo, aquele pé esquerdo fantablástico. Mas nunca joguei futebol. O meu pai não é um jogador de futebol, não tenho ninguém na família ligado ao futebol, apenas gostava mesmo muito de futebol. E sou um bocadinho do contra. A minha família é toda benfiquista, eu sou portista. As pessoas veem um tipo de futebol e eu via outro tipo de futebol. E talvez por aí é que começou a vertente empresarial, porque eu via muito futebol asiático. E algumas pessoas diziam, mas porquê que vês? Engraçado. Porque havia jogadores que me chamavam a atenção e via que esses jogadores tinham qualidade para tal. Embora eu fosse ainda muito novo para alguém ouvir o que eu tinha para dizer, começou a partir daí, sinceramente. E depois um dia recomendei um jogador através de um empresário aqui, porque até posso começar a dizer que, como sabes, eu tenho algumas ligações, por exemplo, ao futebol iraniano. Sim, mas é isso que nós aqui até queremos compreender. Como é que tu começaste com essas ligações? Por causa de um jogador. Por causa de um jogador, eu vi um jogo em 2004, era uma meia-final da Taça Asiática, Irão-Coreia do Sul. A Coreia do Sul já tinha ficado em terceiro lugar no Mundial 2002, ou seja, era uma seleção boa, uma seleção que estava a crescer no futebol, mas o Irão venceu esse jogo. E o Irão, nós quando ouvimos o Irão naquela altura, associávamos até ao Iraque, à guerra em si, não ao futebol. É a realidade, infelizmente era a realidade, sim. E então eu vi um jogador que era o número 8, que fez um hat-trick, e eu vi que aquele jogador tinha muita qualidade. E depois, mais tarde, eu ouvi que ele foi parar ao Bayern Munique, em grande destaque. Ou seja, eu percebi que havia ali talento. E depois, muitos anos mais tarde, quando já tinha algum interesse em entrar no mundo do futebol, eu acompanhei o Mundial 2013, de Sub-17, de um atleta que eu achei que tinha um grande talento. E foi a partir daí desse atleta que tudo começou. E como é que tu chegas ao atleta em si? Porque não é fácil, nós também, aqui como canal, queremos chegar ao mundo todo. Claro. E é tudo sustentadamente, obviamente. As coisas começam por baixo, nunca nada começa por cima. E eu comecei através eu estava já ligado a alguns fóruns de futebol asiático, tanto o Japão, o Irão, e nomeadamente nesse fórum do Irão, já conheci algumas pessoas, alguns jornalistas, já tinha alguns contactos fomentados. Ok, foste fazendo. E cheguei através, recomendaram-me, olha, se quiseres, se achas que consegues trazer esse jogador para Portugal, porque era um jogador com potencial. Na altura o futebol do Irão tinha tido uma boa altura, que tinha jogadores na Alemanha, Espanha, e o futebol estava completamente a cair. Tinha sido mesmo, estava mesmo uma desgraça. Quando o Casqueiros pega naquela seleção, aquilo estava mesmo, não iam ao Mundial, não se tinham qualificado, estavam
até mesmo a prospecção de talento estava muito má. Grande senhor. E eu vi que esse jogador tinha muito talento. A seleção em si tinha todo o talento. Tanto que houve um jogador depois na altura foi para o Atlético de Madrid, dessa geração. E eu queria muito trazer esse jogador. E acabei por chegar a contacto através da ajuda desse fórum. E hoje em dia também nós conseguimos chegar a contacto a todas as pessoas, se nós quisermos, através do Facebook, Instagram. Sim. Já mesmo na altura já dava para chegar através dessa forma. Hoje eu tinha chegado por outras pessoas. Cheguei ao pai dele, cheguei ao jogador. E aqui em Portugal houve um empresário que acreditou em mim. E eu devo muito a ele, que é o Paulo Formosinho, aqui de Sim, senhora, aqui de Setúbal. E ele acreditou, ele sempre me disse que eu iria chegar a ser um bom empresário em termos individuais, sem precisar de ninguém. Ele me ouviu, ele viu os vídeos do jogador e ele disse: esse jogador quem sabe de futuro, peço desculpa por te interromper, quem sabe de futuro até aqui por ti, hei de chamar também o Paulo aqui, noutra vertente, se ele quiser e aceitar o nosso convite, também será uma pessoa para vir aqui. E foi uma pessoa que acreditou no projeto, que olhou para o jogador e disse: então, acho que é um jogador ótimo aqui para vir para Portugal, tem muito talento, independentemente da nacionalidade, que era uma das poucas pessoas que já pensava assim na altura. Nós temos às vezes o hábito de dizer: eu não devo nada a ninguém. Não, nós devemos sempre a toda a gente. A gratidão para mim é algo muito importante. E eu, se devo alguma coisa, se calhar devo um jantar ao Paulo Formosinho por todos os conselhos, por ter acreditado em mim. Ficará para pagar, se calhar vai ouvir. Agora vou ter mesmo para pagar o jantar. Porque realmente ele acreditou nesse projeto. Depois, na altura, falámos desse jogador. Tivemos proposta do Sporting para esse jogador. O Gil Vicente queria imenso esse jogador e ofereceu um contrato profissional. O jogador era novo? 17 anos, okay. Tinha 17 aninhos. Okay. Tinha sido o terceiro melhor jogador desse Mundial. E tinha pé esquerdo, chamavam-lhe o novo Di Maria. E depois acabou por haver uma luta de empresários que aí eu também passei a perceber o que é que era este mundo. O que é um mandato, o que é uma autorização, o que é um contrato. Porque houve uma guerra ali de empresários e eu percebi qual era o jogo. Que, pronto, quando há um talento, o jogador é muito... Tiveste que aprender a falar iraniano ou não? Sei um bocadinho básico. Não o suficiente para fazer negócio, mas sei um bocadinho. Eu tenho esse hábito. Eu só cortando aqui um bocadinho a conversa, uma vez eu tive um jogador da Coreia do Sul e eu passei a noite toda a aprender o básico coreano, aquela noite, porque ia conhecê-lo no dia a seguir. E eu tenho alguma facilidade em aprender assim o básico de algumas línguas, sei o árabe, sei o persa, que é o iraniano, sei um bocadinho de coreano, sei um bocadinho de chinês. Mas também porque te dedicas... Dedico e gosto. E gosto. E sei que é importante para o primeiro impacto, a pessoa ver que tu tens interesse nela, porque estás a tentar falar a língua dessa pessoa. Isso aconteceu comigo, por exemplo, eu também sei polaco, porque sabes que a minha futura esposa vive na Polónia. Então eu tenho alguma facilidade. Não conseguiste falar com ela. É verdade. senão não dá. O meu melhor amigo também é polaco. Okay. E então eu aprendi assim um bocadinho essas línguas. E foi assim que eu comecei, foi através desse atleta, que acabou por nunca vir. O Augusto Inácio na altura estava no Sporting, queria muito o jogador. O Gil Vicente, penso que o presidente Fiusa tinha dito numa entrevista que queria o jogador. E o jogador acabou infelizmente por não vir. Cheguei a falar com o Bruno Carvalho sobre esse atleta. E acabou por sair até mesmo nos jornais que eu tinha tido uma conversa com o presidente Bruno Carvalho na altura, e o jogador acabou por não vir, mas foi assim. Foi através desse jogador que eu acabei por estudar o que era um contrato, o que era tudo. Então diz-me uma coisa, e pronto, depois desse estudo feito, depois da tentativa gorada, porque é uma tentativa gorada do jogador vir, qual é que é o teu, digamos, o teu primeiro negócio? O meu primeiro negócio vem depois. Marca sempre qualquer pessoa, não é? Sim. Vem depois, num negócio de um jogador brasileiro que acabou por assinar no Irão, porque já tinha alguns contactos fomentados no Irão. Foi um negócio, vou-te ser muito sincero, foi fácil, porque era um jogador que já tinha jogado lá, já tinha nome, e nós conseguimos o regresso dele, que é um jogador que também passou aqui para Portugal. Quando dizes o nós, estavas ligado a alguém? Não, ainda não estava ligado a ninguém, okay. Foi mesmo de raiz. Tinha uma pessoa com quem me ajudava, iraniano, que vivia no Canadá, e foi o meu primeiro negócio. Ok, sim senhor. E deve ser sempre gratificante. Claro. Também é uma boa sensação. E lembras-te, pronto, não precisas de falar em números, se ganhaste muito, se ganhaste pouco, mas tu lembras-te se fizeste alguma coisa com esse dinheiro, com o dinheiro que... Eu tenho um hábito, quando faço negócios, convido sempre os meus amigos ou a minha família
para almoçar ou para jantar. Sim, senhor. Tenho esse hábito. Às vezes é um bocadinho difícil de arrancar os meus pais de casa, que eles habituaram-se agora, mas é um hábito que eu tenho. É um hábito que tens, sim senhor. Olha uma coisa, tu neste mundo do futebol, tu fizeste, eu por exemplo conheci-te através conheci-te no Barreiro. Fui lá com o meu irmão, como tu sabes. E senti em ti logo boa energia, não te vou mentir. O meu irmão também me levou para ser mais velho e por isso tudo. E o meu irmão depois perguntou-me, um bocadinho low profile, o que é que eu tinha achado de ti, da conversa, e eu disse logo a minha opinião. Ainda hoje em dia mantemos uma boa amizade. E foi um sucesso realmente tu teres levado o Zequinha para a Índia. Foi difícil tu chegares ao Zequinha? Foi fácil? Como é que abrir-lhe a mente para outra coisa, estás-me a entender? Como é que tu pegaste no atleta? Era um atleta que estava em baixo, animicamente até falando. Como é que tu chegaste ao Zequinha? Como eu já tinha esses mercados asiáticos, o Irão, o Qatar, a minha empresa está sediada no Qatar. E havia uma pessoa que trabalhava comigo que também tinha estadia no Qatar e tinha alguns contactos na Índia. E os contactos que ele tinha estavam associados à contratação do Berbatov e do Robbie Keane naquela época. Ou seja, o campeonato estava a ser um bom investimento. E embora o jogador indiano, local, não tenha assim um grande potencial como, por exemplo, o jogador persa tem, eu vi alguma qualidade naquele campeonato. E se calhar foi dos campeonatos mais bem organizados que eu já vi. Porque tem influência ali dos britânicos, ali na Índia. E fanáticos, com estádios cheios, que foi uma das coisas que tive que usar para atrair o Zequinha. Claro. E porquê que foi escolhido o Zequinha? Eu escolhi o Zequinha, porque o Zequinha é um jogador imprevisível. Porque há um número limitado de estrangeiros nesses países. Até, por exemplo, no Irão, a Arábia Saudita já não. Mas o Irão, Qatar, Emirados, é 4 estrangeiros apenas. Na Índia são 7. Se nós estamos a levar um jogador que vai passar a bola para o lado, eles têm lá, não é? O jogador local. Então temos um jogador que faça um bocadinho a diferença. E o Zequinha, eu acreditava, fazia a diferença. O Zequinha foi através na altura, que é agora presidente do Vitória de Setúbal, o Paulo Rodrigues, tinha passado o meu número ao Zequinha porque eu tinha alguns contactos no Irão. E depois o Zequinha, entretanto, estava em contacto comigo. E o Zequinha enviou uma carta de rescisão com o Nacional da Madeira um dia. Eu estava na praia e mandou-me essa carta de rescisão e eu fiquei com o Zequinha na cabeça. O Zequinha, jogador livre. E pediram-me um extremo. Então para o melhor clube indiano, um clube onde já teve o Helder Postiga também. Um clube de muita qualidade, financeiramente é o que paga melhor na Índia. Nós propusemos o Zequinha. Não estávamos à espera que aceitassem, porque houve muita influência britânica nesse ano. E estavam a ir buscar jogadores. Daí estar lá o Robbie Keane e outros jogadores também. Não só havia um jogador espanhol. Um grande valor, não é? Claro, Robbie Keane, toda a gente sabe. Até mesmo o Zequinha disse isso. Claro. Sem dúvida a qualidade dele. Mas nunca pensámos que o Teddy Sheringham aceitasse o Zequinha, porque poderia haver alguma influência empresarial da parte dos britânicos em buscar os jogadores deles e não o Zequinha. Por coincidência, o Teddy Sheringham conhecia um treinador que tinha trabalhado com o Zequinha na Grécia e tinha as melhores recomendações do Zequinha. E o Zequinha acabou por ir para a Índia por aí. Sim, senhor. E eu, como familiar dele, agradeço porque realmente correu bem. Podia ter corrido mal. Correu tão bem que depois, durante essa época, o Zequinha acaba por ser o melhor jogador para o clube entre os adeptos, nomeado pelos adeptos, porque eu tinha o chefe de claque dos adeptos em contacto comigo constantemente. Por favor, o Zequinha pode ir jantar, por favor, o Zequinha pode ir a este evento. E o Zequinha é uma pessoa, não dizendo que os portugueses são melhores que os outros, mas que o português é mais dado que os britânicos é. Eu lembro-me, por exemplo, o Zequinha mencionar... Ele então é muito dado. Exatamente. Sabes que o problema dele é deixar de se dar. E ele não tem problema nisso, nas relações que tem com as pessoas. E quando ele ia à rua, na altura não havia Covid, não havia nada disto, como é óbvio, claro. Ele não tinha problema nenhum em esticar a mão a eles. Ele reparava que o Robbie Keane já os via a 1 metro, se calhar, e já esticava o punho, que é para... Espera aí, que eles têm a mão suada, não voltar a apertar. O português tem um bocadinho a mentalidade diferente. E o Zequinha acabou por ser o mais popular, embora o Robbie Keane fosse o que fosse. O Robbie Keane jogou poucos jogos por causa de lesões, mas cada vez que jogava fazia 2 ou 3.
Mas o Zequinha acabou por ser o jogador favorito naquela época. Eles estavam tão interessados que eles acabaram por nos contactar, a mim e às pessoas com quem a gente trabalhava, para termos um treinador para a próxima época. E que chegou a ser o José Peseiro, chegámos a falar com o presidente em conferência e acabou por não acontecer, mas havia muitas portas na Índia nesse ano. E depois foi um ano muito, muito gratificante. Que tornaram a fechar ou tornaram a fechar as portas? Ou não, as portas abriram ainda mais, porque Okay. depois houve um clube, o Mumbai, que também estava interessado no José Peseiro, mas os números do Mumbai não chegavam aos números do ATQ, do clube onde estava o Zequinha. E o Mumbai acabou por ter interesse em dois treinadores que nós sugerimos, que era o Pedro Emanuel e o Jorge Costa, e acabou por ser o Jorge Costa, como sabes. Okay. E pronto, e aí já estava a subir patamares como empresário, com a ajuda de algumas pessoas. O que é que tu achas? Pronto, lá está. O que é que tu achas esta vertente do treinador português estar a ser tão bem recomendado lá fora, porque estamos bem vistos lá fora? Tu que tens 6, 7 anos de carreira, não é? O que é que achas que estamos bem vistos realmente porque o trabalho é bom? Porque isso também foi uma forma, também houve aí trabalho dos empresários, logicamente. Achas que os nossos métodos do treinador português é realmente diferente? Faz nesse tipo de mercados, digamos, qual é a tua opinião? Quer queiramos, quer não, o José Mourinho tem influência. Desde o impacto que o José Mourinho teve, o treinador português começou a ser muito, muito requerido. Que é isso que as Mas pessoas depois às vezes não há ouvem. trabalhos que nós não ouvimos. Por exemplo, eu vejo pouco nas notícias o trabalho do Rui Vitória na Arábia Saudita, mas vi a notícia que ele foi despedido. Mas ninguém disse que ele foi campeão contra um super Al Hilal que tem um poder financeiro que se calhar nem o Porto, Benfica, Sporting juntos têm. E ele conseguiu ser noutra equipa. Depois temos o Jorge Jesus também, que fez um bom trabalho na Arábia Saudita e no Brasil. Temos o Carlos Queiroz, que tem um grande nome na Ásia. O próprio Jaime Pacheco foi o primeiro treinador a fazer nome na China. Mas não sai muito cá para fora, nem todo o trabalho sai. Ou seja, nós às vezes nem temos noção do nome que o português tem lá fora. Como por exemplo o Vilas Boas na China, o Vitor Pereira. E agora o Jaime Pacheco voltou agora a treinar. Em atividade. E está outra vez. Exatamente, e está a fazer história. A fazer história outra vez, quer dizer. O Manuel José também tem um grande nome em África, embora eu não trabalhe com futebol africano. Ou seja, o português tem muito nome mesmo. E tem mesmo métodos diferentes. Eu lembro-me que eu, na altura, quando coloco o Jorge Costa na Índia, também fui diretor desportivo e tinha um acordo com o Jorge Costa a intermediar os jogadores estrangeiros que estavam lá. Que é algo normal, sabes que eu sou muito direto, sou honesto, sou claro e posso dizer-te aqui que normalmente um empresário, quando coloca um treinador, é também com esse interesse de colocar também jogadores de forma a conseguir uma vertente financeira maior. Claro, é normal. E nós colocámos assim, e o diretor desportivo também era meu, e era um amigo a chegar, que estava no Qatar, que era treinador, mas passou a diretor desportivo nesse ano. E ele chegou-me a confessar, ele era da Sérvia, e ele chegou-me a dizer: Tadeu, eu estou aqui a ver os métodos e tenho que dizer, o Jorge Costa trabalha muito bem. E depois nós intermediámos jogadores, intermediámos o Arnold, o Sogu, que foi um jogador que eu puxei para ficar, porque já estava parado há muito tempo. Não é um 9 de raiz, eles precisavam de um 9. Vamos ser sinceros, não há muitos 9 livres, não há ponta de lança bom livre, praticamente. E os que são muito bem pagos também. Exatamente. E para ir para esses mercados também têm que ser ainda mais bem pagos. E o budget já estava a descer também, porque já tínhamos contratado bons jogadores, o Paulo Machado, não é? Que era um jogador que tinha nome. E acabámos por trazer esses jogadores e conseguimos o melhor resultado sempre desse clube, o Mumbai. O Mumbai, que é gerido por um homem como se fosse o Brad Pitt lá da Índia, um ator, que simplesmente coloca o dinheiro, mas não interfere tanto, e que ficou feliz, ele não estava à espera. Nesse ano, se calhar, o budget da equipa ainda era inferior ao outro, porque eles já tinham tido jogadores como o Anelka, o Ljungberg, o Forlan. Quanto é que os jogadores não ganhariam em comparação com o Arnold ou com o Sogu? Sim, mas o que eu aqui digo é esses jogadores, ao fim e ao cabo, acabam por ir para esses mercados já com idade, nós costumamos dizer, reformas douradas, digamos assim. Mas, porquê? Porque esses campeonatos tinham realmente, não eram tão visíveis. Hoje em dia, curiosamente, através de pessoas como tu, como os portugueses começarem a ir, os treinadores, até essa visibilidade aumentou. E nós hoje em dia vemos, eu não me importo de ver um jogo, desde que seja um bom jogo desses campeonatos. Estás a entender? Aliás, por exemplo, hoje em dia, a seleção brasileira, que se calhar é a seleção que tem mais opções no mundo, claro,
leva jogadores que estão a jogar no campeonato chinês. Porque temos que assumir que se calhar são os melhores jogadores na mesma, independentemente do campeonato ser tão competitivo ou não. Porque e até porque eu tenho uma frase do José Fonte que eu nunca me esqueci. O José Fonte uma vez disse que era mais difícil jogar na Liga Chinesa do que na Premier League, porque os 3 da frente são todos top mundial. Pois. Percebes? Então, como central para ele diz que era mais difícil. Portanto, são campeonatos que estão a subir o seu nível. Estamos a falar de mercados que têm menor visibilidade, mas mais a vertente financeira é muito aliciante. E nesse ano do Mumbai, voltando, o Mumbai acabou por ficar em terceiro, quarto lugar, porque depois aquilo faz meia final e final, os 4 primeiros. Conseguiu-se colocar nessas 4 posições pela primeira vez na história. E houve um site, ainda antes de conseguir-se fazer a história, que foi o Transfer Market e o Goal, que nomeou o clube mais inteligente no mercado de transferências de verão. E eu fui quem intermediou todas essas transferências. Com isso eu tive vários convites para ser diretor desportivo, aliciantes até, algumas cheguei a pensar, mas mantive-me ainda como empresário de futebol. Por tudo, porque eu acabei por fazer os vistos aos jogadores, acabei por fazer os certificados, colocar no sistema. E é gratificante. Aprendi isso tudo sozinho, porque tive que aprender, porque estava a ajudar. Porque eles tinham um diretor desportivo indiano já do clube, colocado pelo ator, e tinham um diretor desportivo colocado por mim. Ou seja, também tenho que agradecer aqui ao povo indiano, que é humilde, que reconhecia que precisavam de ajuda nesse sentido. E então o nosso diretor desportivo e o diretor deles, juntos, fizeram uma equipa mais forte e conseguimos resultados desportivos espetaculares nesse ano. E diz-me uma coisa, é gratificante, ainda vais numa curta carreira, espero que tenhas muito mais bons anos como empresário e não como diretor desportivo, mas se tiver que ser uma vertente que seja, sou teu amigo à mesma, não é por isso, mas deve ser muito gratificante, não é? A gente ver lá o nosso reconhecimento, porque muita gente liga só o empresário à vertente económica, tu sabes, é o que se fala no futebol, mas o empresário, eu acredito que também fique feliz quando tudo dá bem, não é? Claro. Para o atleta, para as suas famílias também, porque depois também tem família, e tu, ao seres reconhecido dessa forma, quais são as tuas emoções? É a emoção, como um ponta de lança meteu um golo da vida dele? Sinceramente, eu não sou uma pessoa muito, muito ambiciosa, sabes disso. Sou uma pessoa familiar, gosto de ter o meu espaço, mas gostava de chegar ainda mais acima. Por mais acima e estabilizar-me lá em cima. Esse era o meu desejo. Agora estou a trabalhar para isso. Sei que no início, vou-te ser sincero, fechei algumas portas porque não sabia como trabalhar. Essa é a verdade. Fechei algumas portas em clubes grandes, na forma como oferecia jogadores, mas depois também tive as pessoas certas a aconselhar-me. E eu, a partir daí, comecei a mudar um pouco a minha forma de trabalhar. Agora já sei o que é que devo fazer, o que não devo fazer, quando oferecer, quando não oferecer. Por exemplo, antes não sabia isso, fui ingênuo, mas com a ajuda de pessoas que eu já mencionei, como o próprio Paulo Formosinho ou outros empresários com quem eu aprendi, e com os jogadores também, com alguns conselhos, e consegui chegar a este patamar graças a isso. Agora vai depender de mim continuar assim ou não. E tu, pronto, aqui neste percurso, já falaste aqui de muitos treinadores, tens falado de jogadores, já falámos aqui de mercados. Tens alguma pessoa que, pronto, dos treinadores que tenhas feito, além digamos, da vertente profissional, consideras um amigo, uma pessoa? Tenho um treinador que é especial para mim. É especial para mim e para todos os portugueses, porque já deu títulos a Portugal, que é o professor Carlos Queiroz. Professor Carlos Queiroz. Sempre lhe chamei professor, independentemente de ser a chegada a ele ou não. Porque foi uma pessoa que eu, na altura, quando estava a começar como empresário, eu comentava sobre o futebol iraniano e ele ouvia, ele realmente depois vinha-me dar razão, realmente esse jogador tem talento. Lembro-me de falar com ele sobre um jogador, com ele e com o treinador de guarda-redes na altura, que era o Dani Gaspar, que também esteve na seleção portuguesa, sobre um jogador que dizíamos que saltava mais alto que o Ronaldo, as pessoas riam-se quando dizíamos isso. Normalmente no futebol nós temos o jogador ou é alto ou é rápido, aquele jogador era alto e rápido, era um avançado para jogar às costas da defesa top. Tens o Haaland agora, alto e rápido. E nós tínhamos recomendado esse jogador a um grande clube, a um clube muito grande aqui em Portugal,
que acabou por dizer que o jogador era caro na altura. O jogador acabou por ir para a Rússia, para o Rubin Kazan, acabou por ser vendido para o Zenit e hoje sei que o Sporting, por exemplo, tentou esse jogador, porque o treinador adjunto do Carlos Queiroz depois teve com o Kaiser no Sporting, e esse jogador neste momento vale no mínimo 40 milhões, ou seja, em Portugal não há capacidade financeira para esse jogador. E o professor Carlos Queiroz tem um olho individual para o jogador, se calhar para ver prospecções de talento, sim. É top. E aprendi muito sobre o futebol, até mesmo o Jorge Costa, na altura que eu assinei o contrato, falámos um pouco do Carlos Queiroz. E ele até disse que foi a primeira pessoa no futebol que se falava, agora já se fala muito do entre linhas, do jogo direto, da pressão alta, da defesa alta, era tudo termos que o Carlos Queiroz já usava na altura que eles foram campeões do mundo, que eu não era nascido, em 89. Eu ia dizer isso, eu sou mais velho que tu e tu estás a falar peço desculpa, até se o professor não me levar a mal, de um dinossauro do futebol português. Estamos a falar de uma pessoa com méritos inqualificáveis, uma pessoa e uma referência no futebol, desde as camadas jovens até passa por Manchester, escusamos de falar até porque o percurso está aí. Sim. E o professor não tem nada a esconder e diz-me uma coisa, então é uma pessoa com quem ainda hoje em dia mantens amizade? Sim. E, inclusive no Mundial tivemos contacto muitas vezes e ele usou-me para além nunca como empresário, como uma pessoa que percebia de futebol. Okay. E tinha respeito pelo que eu pensava, a forma como motivava, e até trabalhei para ele de forma a motivar os jogadores. Mas é sem dúvida uma pessoa com muito conhecimento de futebol, aprendi imenso com ele. Eu não meto as mãos no fogo, a gente não deve meter as mãos no fogo por ninguém, mas o Carlos Queiroz é uma pessoa que eu confirmo aqui de certeza, com todo o respeito por todos os treinadores, que não recebe €1 por transferência de jogadores, não tem qualquer interesse nisso. Aliás, o Carlos Queiroz, quando estava na seleção portuguesa, ele tinha tido uma proposta da seleção japonesa que se eu dissesse aqui o número ninguém acreditava, mesmo enorme, uma proposta de muitos milhões. Daqueles que fazem doer a vista. E é uma boa seleção, um bom país para viver, e ele quis se manter na seleção na altura portuguesa. Depois foi para o Irão, quando o Irão estava mesmo em baixo, e ele sobe aquela geração. Ele estava na seleção principal, ele via os jogos de sub-19, uma geração de sub-19, que ele sabia que ia render neste último Mundial. Essa geração, que é onde está esse jogador do Zenit, está o jogador mais caro da história do Brighton, o próprio Taremi, essa equipa, ele sabia que iria render no Mundial. Por isso o Carlos Queiroz é uma pessoa que tinha muito olho, é uma pessoa que eu aprendi muito. Sinceramente, eu perdi algum interesse no mercado iraniano neste momento. Porquê? Porque o mercado já está descoberto. Antes não estava. Em Portugal, quando se falava do jogador iraniano, até se riam. Tivemos o Mohammadi, que era um jogador que não jogava praticamente no Irão, foi um jogador que teve destaque aqui. Muito. Temos o Amir no Marítimo, um jogador que também penso que fez se calhar pouco mais de 10 jogos na Liga Iraniana, aqui é titular no Marítimo. E temos o Taremi, que já tinha 9 no Irão. Um jogador iraniano, aliás, é um jogador técnico. Já está descoberto. A vertente é um jogador técnico. E depois a saída do Carlos Queiroz também tem influência, também perdeu algum interesse e gostava de agora descobrir outro mercado. Eu ia-te até falar sobre isso. Tu, tens dedicado mais a esse tipo de mercados. Por que não o futebol português? Já me disseste aqui que já tentaste de outras formas, que as portas estavam fechadas. E eu vou dizer aqui uma coisa que já sabia, mas tu foste o intermediário principal da peço desculpa, novela Taremi, que agitou agora o futebol português. Taremi era um jogador que eu já acompanhava, sou-te sincero, acho que qualquer pessoa que gosta de futebol, eu falava muito dele, falava de 3 jogadores. 2 deles, graças a Deus, estão no meu Sporting, que eu sou sportinguista assumido, que é o Nuno Santos, ex-Benfica, curiosamente, e o outro que estava no Famalicão, o que tem os golos, o Pedro Gonçalves, que tem o apelido. E o Taremi. Eram meus jogadores de referência. Agora diz-me, as equipas ditas mais pequenas trabalham esse tipo de jogador e depois... Acho que o Taremi todo mundo o queria, pelo menos é o que se fala aí nos bastidores. Tu podes nos dizer aqui na primeira pessoa se teve realmente essas propostas que se falou? O Taremi passou-se por causa de um empresário amigo meu, que é o Sr. Alireza Nico Manés, eu chamo por Nico, que já o conheço há vários anos.
que tem todo o mérito em ter esse jogador já desde há muito tempo que acredita no talento dele, desde a segunda liga do Irão. Depois também houve mérito que o Ronaldo vai agora bater o recorde do melhor goleador de sempre de seleções, que é o Ali Day, que como treinador também o descobriu e levou-o para um grande do Irão. E o Taremi sempre fez golos. Já viste a nossa certeza que o Ronaldo vai bater, que nós já temos essa certeza, é engraçado. Temos tanta confiança no Ronaldo que a gente já... Tu dizes logo vai bater. Deus queira que sim. E o Taremi já sempre fez golos. Fez na segunda liga, fez no Persepolis, que é o melhor clube do Irão, o clube mais reconhecido no Irão. Teve no Qatar, por uma situação, eu tive para levá-lo para o Legia, porque ele teve uma suspensão de um contrato que tinha assinado na Turquia, depois regressou ao Irão, e depois mais tarde foi punido e teve 7 ou 8 meses sem jogar. E foi aí que eu vi que o Mehdi Taremi era um grande jogador, porque teve 7 ou 8 meses sem jogar, estava castigado pela FIFA no clube, mas poderia jogar pela seleção. E o professor Casqueiros continuava a chamá-lo à seleção. E eu disse, se o chama é por uma razão. É porque ele não está a enganar a fazer aqueles golos na liga. E porque o Casqueiros, quando os vê no treino, eu sei que o professor consegue ver a qualidade do jogador. E o Mehdi Taremi tem todo o mérito desse empresário, que já vem de uma amizade também longa, uma das poucas pessoas do futebol que eu levo para fora, para a minha vida pessoal, que é o senhor Nico Manés. E então o Nico, foi através do Aguigui, foi o primeiro jogador que trouxe iraniano para cá, que jogava na Rússia e teve que ter a humildade de abdicar do salário enorme que tinha no Rubin Kazan para ser emprestado aqui à Covilhã, embora recebesse ainda alguma parte desse ordenado. E veio para a segunda liga e depois, com muito esforço dele próprio e também do Mr. Francisco Chalot, que apostou nele naquele ano, naquela reta final da época, porque ele veio no mercado de inverno, íamos ter o Mundial 2014. E o professor Casqueiros tinha um guarda-redes que era fixo a titular, não havia hipótese, não há melhor guarda-redes que aquele no Irão, que acabou por ter um desacordo porque convocou um guarda-redes fora do Irão, sabe, aquelas pessoas que emigram muito cedo, mas que podem jogar pela seleção do Irão, estava a titular na Bundesliga e o professor Casqueiros queria testá-lo. O outro guarda-redes levou a mal e foi retirado da lista. Esse guarda-redes chegou à Liga Iraniana, chegou à seleção iraniana e não sei porquê, jogava na Bundesliga. Acontece, é futebol, se deu à pressão e teve 2 lances infelizes no primeiro jogo que fez. E o Aguigui estava na Covilhã, apresentou-se bem fisicamente e jogou a titular o Mundial. E eu falei com o Nico, com esse empresário iraniano, que já tem um grande nome no Irão. Foi ele que levou o Augusto Inácio para o Irão, o Fábio Januário, o Bruno César. Tem vários jogadores de nome que foram para o Irão, foi sempre através do Nico Manés. Desse empresário já tinha um grande nome. E ele tinha muito interesse, ele até diz que o segundo país dele é Portugal, ele passa muito tempo cá, e ele tinha muito interesse em trazer. E nós achámos que, se calhar, alguns jogadores iranianos teriam qualidade para os nossos grandes, mas tinham que ter a humildade de vir por baixo. O Aguigui teve a humildade de vir para a segunda liga e depois subiu para a primeira logo depois do Mundial, teve no Penafiel. E o Taremi foi um desses casos. O Taremi foi um desses casos que, pronto, não desceu para a segunda, mas também tinha um grande nome na Ásia, mas teve que ter uma grande humildade para vir para cá. Porque o Taremi, quando chega ao aeroporto do Irão, tem pessoas a recebê-lo. Aqui não tinha quase ninguém, tinha 2 ou 3, não é? Tinha os representantes do Rio Ave. Estas histórias que nós aqui, essas informações não nos chegam. O Taremi tem seguidores que é no Instagram maiores que o Porto e o Benfica juntos. Quer dizer, é um jogador com um nome enorme na Ásia. Então tinha que ter uma humildade, não só na vertente financeira, porque ele financeiramente estava bem. Por causa dessa suspensão, ele tinha que ser vendido. Tinha que ser vendido pelo clube, porque o clube tinha que pagar coisas à FIFA por causa da suspensão do Taremi. E o Qatar resolveu isso. O clube do Qatar, o Al Garrafa, comprou e resolveu tudo. Comprou, pagou a suspensão e ficou com os gols. Okay. Ele volta a fazer vários gols no Qatar, que é uma liga que, pronto, se calhar ali ao mesmo nível do Irão, mas tinha sempre golos, seja seleção, seja o que fosse. Seja Irão, seja a Liga do Qatar, seja seleção, ele fazia golos. Mas levam lá para cá? É? E do Qatar ele acaba o contrato, estava livre. Eu não sei se te lembras do jogo com Portugal, o Irão. Que o Irão carrega na parte final. Carrega na parte final. E o último lance descarado de 1 para 1, o Taremi é quem falha. E até eu dizia a um amigo meu, se o Taremi faz aquilo, o Taremi estava na Premier League. Porque o Taremi estava a entrar, tinha feito um jogo fenomenal contra a Espanha. E a bola não entrou, é futebol. O Rui Patrício estava batido nesse lance. E o Taremi estava livre. E o Carlos Carvalhal tem ligação na Ásia, já tinha trabalhado na Ásia, tinha conhecimento sobre o Taremi e tinha as melhores recomendações do professor Carlos Queiroz. Eu tive para levar o Taremi na Europa uma vez, para o Legia.
chegámos a falar sobre o estádio, sobre os adeptos, tentámos-o convencer, porque ele vivia numa realidade diferente. Ele vivia numa realidade que chegava com 100 mil pessoas no estádio, vai para a Liga Polaca, que dentro da Europa é uma liga fraca, com todo o respeito. É difícil motivar um jogador assim, né? É difícil. Talvez a seleção os possa motivar, mas não era o caso do Taremi. O Taremi estava a ir à seleção. Há jogadores que querem sair para chamar a atenção. Não era o caso do Taremi. O Taremi já estava a jogar, titular na seleção. Quando não jogava, entrava. Era um dos principais jogadores da seleção do Irão. Por isso não era nada fácil de convencer. São pessoas que estão habituadas a ser lá idolatrados. Exatamente. E o Zequinha e outros jogadores com quem mudou, não é só o Zequinha, como têm dito, que aquilo é um fanatismo quase diferente, não é? Tem um impacto enorme. E o Taremi tive essa situação no Legia da Polónia, esteve muito perto de assinar, mas por causa dessa suspensão aquilo acabou por pesar um pouco. E eu lembro-me de alguém assediar o professor Casqueiros sobre uma eventual transferência. Eu vi isso com os meus olhos e é por isso é que eu digo que eu sei que o professor Casqueiros não se mete em transferências. Pode recomendar um jogador, pode dizer se é bom ou não, mas não entra em nada disso. E como é que depois o Taremi vem para cá? Vem para o Rio Ave. Vem para o Rio Ave, faz o que faz. Sabes, eu tive um jogador da nacionalidade norte-coreana que optou por jogar pela Coreia do Norte, ele podia jogar pelo Japão, que ele tinha qualidade para isso. Ele jogou na Bundesliga e tudo. E é um grande amigo meu. Ganhou muita amizade comigo, inclusive ele apresentou-me o Honda da seleção do Japão, o Kagawa. Tem sido uma pessoa que me ajuda bastante. E ele até disse-me uma coisa muito interessante. Quando eu estava na Bundesliga e quando eu tinha feito aquele Mundial, tinha sido os melhores jogadores em campo contra o Brasil, com a Coreia do Norte, levou a Coreia do Norte ao Mundial, dificilmente voltará ao Mundial. Sim, dificilmente. E ele disse-me assim, eu na altura que estava em grande, quando eu era um grande jogador, ele disse-me, quando eu era um grande jogador, eu tinha o Mino Raiola, o Jorge Mendes, o Pini Zahavi a ligar-me. Quando eu comecei a baixar a forma, eu não tinha ninguém. E ele disse, todo jogador de futebol, foi algo que eu decorei, todo jogador de futebol é bom, todo jogador profissional de futebol é bom, depende do clube onde está. Se tu estiveres a forçar um jogador a um sítio que ele não é, vais acabar por fechar essa porta. E acontecia-me estar a forçar um jogador porque eu queria fazer aquela transferência. Eu acho que é em qualquer profissão, até se tu podes ser ali, mas se a pessoa não estiver feliz ou se não for, digamos, o sítio onde a pessoa se sinta bem, a pessoa não vai render. Exatamente. Pode ter uma profissão. Há jogadores que são bons, se calhar, para jogar num clube mais modesto na Primeira Liga. Nós temos aprendido isso em N casos. No Brasil, então, dava N exemplos em que o jogador lá é uma coisa, vem para cá explode, ou então vem cá e não é. E ele disse-me isso e eu decorei. Ele disse, o bom jogador, Tadeu, não é aquele jogador que tu estás a ligar 50 vezes ao presidente para te atender, para conseguir, vá lá ver um jogo dele. Não, um bom jogador é aquele que tu pusas o telemóvel e vão-te ligar. Isso aconteceu com o Taremi. Nós colocámos cá o Taremi, sem precisar de ninguém, porque o Carlos Carvalho conhecia o Taremi, porque o professor Casqueiros tinha recomendado. Claro. Ele fez tudo sozinho. Ele foi o melhor goleador do campeonato, sem marketing, sem nada, ele não precisava de nada. Ele chegou ao primeiro jogo que fez no campeonato, fez um hat-trick. É verdade, lembro-me bem. Eu lembro-me de... É aquela coisa de quem acompanha futebol. A gente, quem é este jogador? Não é? E a gente, a partir dali, lá está, a gente... tu falaste do Mohamed, não é? Mohamed, sim. Mohamed. Eu a pronunciar não é como tu. Mas eu também gostava mesmo muito desse jogador. Mas realmente o Taremi, eu vi logo, quem é este jogador, e a partir dali acompanhei sempre, sabes que eu estou sempre a ver futebol e... Nunca vi um jogador ganhar tão bem penaltis como o Taremi, é uma coisa... Não, a jogar entre linhas é uma coisa... Não, e é um jogador que poucas vezes cai no fora de jogo, ele é muito inteligente entre linhas, muito inteligente. Agora há o VAR e isso... Porque nós às vezes temos mas ele vem do Irão, vem da tática do Irão, mas... Os melhores clubes do Irão também têm treinador estrangeiro. Tem o Branko Ivanovic, que é um grande treinador. Não, ele trabalha muito e isso é... E ele sempre teve bons treinadores. Agora diz-me, depois para nós avançarmos aqui um pouco, depois do Taremi ter feito o que fez, eu lembro-me de te perguntar e o Taremi estava garantido num clube, estava garantido no outro, não é? Eu lembro de uma semana disseram. Eu lembro-me de dizer... Se nos puderes contar, obviamente. Claro. Eu lembro-me por segundas pessoas, por terceiros, consegui perceber e disseram-me que o Luís Filipe Vieira tinha dito esta semana vou fechar o Taremi. E é uma pessoa muito forte no futebol, eu pensei, já está, não há hipótese. Mas o Taremi queria muito jogar a Champions League, isso é que teve peso. Não posso aqui mencionar uma pessoa que fez-me chegar ao Vítor Bahia e acabámos por chegar ao Futebol Clube do Porto. E o Taremi sempre teve interesse no Futebol Clube do Porto por jogar a Liga dos Campeões. Sim, mas também se dava o Taremi do Porto, obviamente. Tinha possibilidade de França, Inglaterra, Primeira Liga, Premier League, mas preferia Portugal porque já estava adaptado, porque senão está sempre num ano de adaptação. Chegava aqui, foi o primeiro ano de adaptação, depois outra vez Inglaterra, o ano de adaptação.
E então eles jogaram num grande aqui e ele tinha interesse. E acabou por acontecer. E sempre através dessa amizade que eu tinha com esse amigo, o Nico Manés, esse empresário, que tem o Taremi já quase desde o berço. Então o telefone tocou muitas vezes. Tocou muitas vezes. Muito fácil. Muito fácil. Era só ele entrar em campo. Não, mas pronto, mas ainda bem. Mas todo o mérito desse empresário que sempre acreditou nesse jogador, mesmo depois daquela suspensão, de tudo o que ele passou, não desistiu do jogador. E mesmo depois do jogador, o jogador recebeu algumas críticas quando falhou aquele lance com Portugal. Sim, exemplo, com Portugal, fazia história, passava a fase final e deixava Portugal de fora. Era a história para o Oeirão. Claro que também recebeu, mas um jogador muito forte mentalmente, um jogador muito humilde. Entrou agora e resolveu aquilo. Eu não vou mencionar opções do treinador, como claro, é óbvio, mas é um jogador que sim. mais tarde ou mais cedo acredito que seja titular do Porto. E é uma pessoa que está preparada para isso. Há jogadores que não estão. Há jogadores que estão na Ásia. Eu conheço um jogador que se calhar tem muita qualidade, mas que às vezes para cá porque não estão preparados para isto, não estão preparados para começar do zero. A pressão, não é fácil. Ele está sozinho, é um jogador que está cá sozinho? Sim. Sim, senhor. Olha, obrigado por teres dito isto. Agora, aqui em 6 anos, tu tens alguma boa história para nos contar? Assim, uma história engraçada que tu tenha passado? Tenho uma situação num balneário, num clube, numa seleção que praticava o Ramadão à letra, e eu fiz um esforço enorme para não comer, e perguntaram se eu queria comer. Eu disse que não, mas a pessoa que estava comigo era muçulmana, era daquele país, e ele disse: não, então como eu. E começou a comer. E eu estava-me a aguentar ali por respeito, porque eu tenho há muito tempo que já lido com pessoas daquele país. Claro. Mas afinal ele. E comeu bem. Comeu bem. E eu estava com uma pessoa que já tinha avisado. Eu estava com uma pessoa que não estava ligada ao futebol, que estava comigo naquela altura, e depois eu disse: olha, vamos só ali ter ali uma reunião, mas cuidado que eles estão na altura do Ramadão. E logo ali às 3 da tarde, pronto, não dava muito jeito, mas pronto, nós fomos lá. E estávamos todos a aguentar e eu disse: olha, não aceites nada. Está bem. Depois assim, quando saímos lá do hotel, eu lembro-me dele dizer, o meu amigo dizer-me: poxa, afinal podia ter comido um pãozinho. Que eles chutaram-se de comer. Tadeu, E tem também os jogadores que eles não podem beber álcool, o jogador iraniano. E às vezes nós saíamos, às vezes íamos mostrar a cidade. Não devem. Não devem. E eu lembro-me de quando eles gostam de tirar muito, eles são muito ligados ao Instagram, porque o Facebook está bloqueado no Irão, então eles localizaram-se ali muito no Instagram. E eles gostam de postar muitas histórias, e talvez aqui se cá em Portugal até chocava um pouco, tanto que os jogadores aqui, os que vêm para cá, tentam ser mais moderados, porque eles têm muitos seguidores, então estão sempre a atualizar a página. Eu lembro-me que eles estavam sempre a tirar fotos, e quando nós íamos tirar fotos, estava aqui o álcool. Okay. Para baixo, agora já podes tirar. E depois voltava para cima. Pronto, porque pode vir a ter impacto lá. Às vezes há jogadores que já foram banidos da seleção e tudo por ingerir álcool em público. Eu convidei-te a vir aqui. Se calhar futuramente até convidarei outras pessoas ligadas à tua profissão. Por tu seres uma pessoa, e digo-te aqui, muito humana. És uma pessoa que eu, desde o dia que fui lá com o meu irmão ao Barreiro, senti uma boa química e realmente és uma pessoa que se tornou amiga da minha família. Tu tens aqui jogadores... muito falado, esse negócio, porque as pessoas perguntavam: então, mas como é que ele assinou na Índia, se estás no Barreiro? Como ele assinou no Barreiro e vai para a Índia? Pronto, isso depois já tem a ver com alguns anos de confiança que as pessoas começam a ter, de enviar um contrato, de legalizar tudo, mesmo sem estando em pessoa. Eu convidei-te por causa do que te disse. Agradeço-te. Há aqui 3 ou 4 jogadores aqui de Setúbal, porque não é para gabar a minha cidade, mas temos aqui muita boa gente no futebol, e tu sabes isso. Sim, verdade. Treinadores, ex-jogadores, muita gente que até já veio aqui, alguns. E tu, pronto, continuas a ser amigo do meu irmão e dessas pessoas. E realmente todas elas me têm dito bem de ti. Por isso acho que mais um troféu para mim. Acho que tu tens uma parte humana. E eu acho que, ao fim e ao cabo, se calhar é de vires também
seres humilde. Sabes que uma vez disseram uma vires do coisa nada, quando eu comecei, que só há 2 tipos de pessoa que têm sucesso Eu digo isto porque ramo. tu poderias já ter aquela, vaidade, entre aspas, um bocadinho de vaidade. Não, eu já fiz alguns bons negócios e estás a Mas às compreender. vezes podemos parecer muito grandes, mas depois, quando olhamos numa projeção maior, somos muito pequeninos. E ninguém abraça o mundo sozinho. Por isso é que também temos que nos manter humildes, porque no fundo eu já consegui alcançar isto, mas ao pé de outras pessoas não é nada especial, já estão nisto há uns anos, já fazem isto olhos fechados. Portanto é que também convém se manter, porque, como eu te ia dizer, uma vez disseram uma coisa muito importante que eu fixei sobre a minha profissão. Só há 2 tipos de pessoas que têm muito sucesso no ramo empresarial, no futebol, que é aquela pessoa que mente muito bem, consegue mentir a todos e vai sempre conseguir enganar a toda a gente, ou então aquela pessoa que é sempre honesta e vão sempre acreditar nele porque ele foi sempre honesto. Sabes que é muito difícil fazer uma boa reputação, demora anos e anos e anos. Mandar o nome à lama basta um comentário infeliz, um negócio infeliz e já... É como um jogador, basta basta marcar um muitos lance gols. infeliz. Tem um lance infeliz. Exatamente, como o lance do Zequinha com o cartão vermelho. Eu São lembro coisas que marcam. na noite em que nós assinámos na Índia, Perguntaram-te não, tivemos a fazer vários vídeos na internet para que quando se pesquisasse o nome dele não ser a primeira coisa que encontrasse. É sempre a primeira. Nós também passámos o mesmo. É claro que eu estou a falar do meu irmão, tinha muita informação sobre ele, até que muita gente não sabe. Mas pronto, nós também quando vamos pode passar vários internet, anos, entra no café e se calhar ainda te fala no mesmo. Infelizmente, já passou se calhar 2 ou 3 anos ou mais. Sim, infelizmente ele tem 33. Isso já passou pelo menos. Infelizmente é a realidade. Agora, diz-me uma coisa, Tadeu. A família, pronto. Para nós fecharmos aqui a nossa conversa, a família tem sido importante para ti? Tu tens os teus pais, tens um irmão, não é? Tenho um irmão. Tens um irmão. Onde é que a família acompanha-te, fica orgulhosa do teu percurso? Sempre o teu pai ou a tua mãe, quando eu digo isto, se eles também são pessoas que mostram efusão ou são pessoas mais comedidas e recatadas? Eles têm a maneira de ser, sempre me ensinaram sobre Deus, a nunca me esquecer, a manter humilde. E acima de tudo, a minha mãe é uma pessoa também muito amorosa, muito mansa. Mas quando eu digo que olha, vai aparecer isto sobre mim, ou são pessoas que vão comprar o jornal, querem ver, tenho orgulho nisso. Tem esse orgulho. Sim. Okay. E o meu pai passou-me algumas qualidades, alguns valores que eu tento cumprir. Às vezes, se calhar, não é fácil nesta profissão, mas manter acima de tudo a honestidade. Tentar ao máximo. Exatamente. E depois, claro, também devo muito a uma pessoa, que é a minha futura esposa, sabes que não é portuguesa. Mas daí teres que aprender a língua dela. É da Arménia. Sim, senhora. E é uma pessoa que eu quero chegar a um patamar e eu sei que ela vai me ajudar a chegar a esse patamar. Porque é uma pessoa estável, eu não quero estar a ser puxa-saco. Sim. Mas pode ser. Eu diria ela se calhar depois. Eu diria aqui pronto. Desde que eu conheço, desde que eu vi fotos dela, com um amigo meu que mostrou, desde que eu conheço ela, eu disse isso várias vezes antes de namorar com ela. Era a melhor pessoa que eu tinha conhecido. Era a melhor pessoa, a pessoa mais mansa, humilde, ajudadora, verdadeira amiga. E hoje estou com ela. Eu estou com ela e estou feliz por isso. É engraçado. E engraçado, diziam-me sempre, não vale a pena que aquilo... Ela bloqueia logo a malta, não vale a pena. Vamos lá ver se é bom o casamento. Vamos lá ver. Se for cá, vamos lá ver se isto não passa agora, não. Isto não passa agora. Por isso eu posso dizer, vou-lhe pedir em casamento agora. Vou pedir em casamento, mas é aquele pedido já, ela já perguntou quando é que eu pedia. É aquele pedido já esperado. E pensas fazê-lo cá ou lá? Lá. Epá, então pronto, já não posso ser convidado. Pode ser, não, o casamento é cá. O casamento é cá. Ok. Então, pronto, já nos contaste isso. Vamos fazer aqui uma pequena brincadeira. Agradeço-te mais uma vez tu teres vindo aqui. Sei que também não estás sempre a fazer este tipo de coisas e és mais uma daquelas pessoas que sei. Quando liguei sabia que não me diria que não. Não perguntes porquê, mas acreditava que tu não me dirias que não. Por isso até vou-te ser sincero. Não, para mim é uma honra estar aqui, até por isso expor o meu trabalho. Não foi daquelas pessoas que eu tivesse, como é que é de explicar? Epá, ficasse ansioso aí, será que vai aceitar, não vai? Não, foste uma pessoa que eu, peço desculpa por termo, achava que estava como garantida.
Vamos fazer aqui um joguinho rápido que a gente costuma fazer aqui, uma brincadeira. Um filme que tu gostes. Bem, sabes que eu vejo muitos filmes lá fora. Pá, não diz mais um iraniano. Eu Pode dizer dizer se à calhar, vontade. houve um filme coreano. E agora, Pode ser que a malta depois vá ver. Depois passo o nome, mas é um filme top, por acaso foi. É um filme que sabes, Sério, sim senhor. coreano. Uma música. Uma música, Marco. pode ser Kalema. Gosto de Kalema. Gostas? Gosto. Sim senhor. Prato preferido. Com muito bitoque, mas é salmão. Salmão? Salmão. Ok. Um momento marcante na vida pessoal. Talvez quando a minha mãe teve um cancro. Talvez tenha sido mais. Foi por acaso na altura que eu lembro-me que foi mais ou menos nas na alturas. altura que nós nos conhecemos, talvez. Foi, sim senhor. Sim. Foi. Uma coisa que mexeu comigo. Lembro-me bem disso. E está bem? Tá, Tua mãe tá, está? graças a Ainda Deus. bem. Ainda bem. Sim senhora. Melhor futebolista de sempre. Bem, eu penso que. Os que tu viste, não é? Se Pois, calhar. mas eu penso que não é talvez o jogador mais talentoso que o mundo teve, mas o jogador que acho que marcou mais o futebol foi o Cristiano Ronaldo. Para mim. Não é o mais talentoso, volto a repetir. Não Para foi o mim mais também. talentoso, mas é o jogador que Para mim também. foi mais máquina. Para mim também. Foi e é. Foi Está no ativo. Ainda há bocado disseste que ele e vai bater, vai o bater o recorde. Está escrito. O melhor jogador que tu representaste até agora? Foi o Taisi, foi o tal jogador que eu te falei, norte-coreano. A tua preferência pessoal? Foi, caso porque eu o homem fazia gol de qualquer maneira. Ok. Virava-se de esquerda, direita, cabeça. Eu chamava-lhe o Rony da Ásia. Eu tenho que ir pesquisar, porque Pesquisar. por acaso não Grande conheço, sou jogador, sincero. grande Não sincero. Não vive sem. Sem. Não vale o futebol. telemóvel, porque Sem o telemóvel sem sem futebol. Sem futebol. Então se eu não consigo estar sem ver um jogo de futebol. Um sonho. Não sei, estabilizar-me ainda mais como empresário e conseguir entrar melhor no mercado português. Seria a minha ambição agora. A tua ambição. Sim. Foi desde sempre ou seria agora? Sempre foi. Consegui Ok. trazer as minhas ideias. E agora o meu objetivo, já tinha dito isso mais ou menos, até por telefone, era encontrar um novo mercado que ainda ninguém fala, aqui em Portugal ou em geral na Europa. Assim Isso como é. fiz com o Irão. Tadeu, obrigado em Obrigado. meu nome e da minha equipa. Do outro Está Tadeu. fora de jogo. Aqui com o outro Tadeu agora. Pela primeira vez estou são dois num espaço Tadeus. quadrado com outro Tadeu. São dois Tadeus, é difícil. Pela Mas primeira pronto. vez dizem o meu nome e não estão a falar comigo. Pessoal, muito obrigado por mais por verem uma conversa aqui com o meu grande amigo numa vertente diferente. Não se esqueçam, subscrevam o canal, é muito importante subscrever no canal. Nós queremos atingir rapidamente outros patamares, somos ambiciosos porque estamos com muita coisa boa por vir e vocês são os nossos maiores representantes. Eu sou o Chala, muito obrigado em meu nome e da minha equipa do Fora de Jogo. Tadeu e Tadeu, aqui estamos. Tadeu, obrigado Obrigado. por cá teres vindo, mano. Obrigado. Obrigado de coração. Obrigado. Ou fixe?